Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Esse é um programa diário da Obra Lumen, onde nós meditamos sobre o Evangelho do dia à luz do nosso carisma. Hoje é dia 10 de abril, domingo de Ramos, e nós estamos aqui mais uma vez no Palavra Encarnada. Mas esse domingo é muito especial, é um domingo um pouco diferente dos outros domingos, porque é o domingo em que nós entramos na Semana Santa, na grande semana, no ápice da espiritualidade cristã. Porque sem os acontecimentos dessa semana, sem a paixão, morte e ressurreição do Cristo, nós não teríamos sido salvos. E essa é a grande verdade, é a grande obra do Cristo, a nossa salvação. Ele transforma a história da igreja com a sua morte e ressurreição. Começa-se a contar uma nova história, começa a nova vida, começa a nossa oportunidade de acessar o céu, né? A gente tem a possibilidade de também nós ressuscitarmos. Então, meus irmãos, a Páscoa é o ápice de todas as celebrações da igreja. Por isso nós somos chamados a viver de uma forma muito especial essa semana. Por isso que eu estou dizendo para você que essa semana é especial. E antes mesmo de fazer a meditação, eu queria compartilhar com você algumas formas que você tem de poder viver esses momentos em unidade com a Obra Lumen e em unidade com toda a igreja. A primeira forma, claro, é acompanhando o Palavra Encarnada, porque ao longo dos dias dessa semana, nós vamos trazer aqui meditações sobre o Evangelho do dia e sobre toda essa espiritualidade da Semana Santa e da Páscoa. A segunda forma é que, além dessa meditação diária, nós preparamos um e-book. Um e-book com linguagem simples, acessível, onde você vai poder entender o sentido de cada celebração e, inclusive, ir para a vivência dessa celebração tendo uma base, entendendo por que a igreja celebra aquilo naquele dia, aquilo é uma memória a qual acontecimento da vida de Cristo, como nós devemos posicionar o nosso coração. Então esse e-book é algo muito precioso que vai ter para você também durante essa semana. E, além de tudo isso, nós fazemos um convite para que você viva intensamente as celebrações na sua paróquia ou junto com a gente, na Obra Lumen durante essa semana. Nós temos hoje o domingo, que tem celebração eucarística, tem a Missa dos Ramos. Nós temos ainda segunda, terça e quarta, os últimos dias da quaresma. Na quinta, nós entramos no Tríduo Pascal e todas as igrejas têm uma programação. Você pode procurar como é que é na sua paróquia. E nós teremos também as celebrações do Tríduo Pascal no Condomínio Espiritual Irapuru, lá no céu, onde você, se for, vai poder viver essas celebrações junto com os nossos irmãos da Casa São Francisco e da Casa Dom Bosco. Então, meus irmãos, esse é um convite comunitário, mas é um convite que precisa chegar no seu coração e você decidir. Essa Semana Santa eu vou viver com intensidade e com profundidade. E eu tenho certeza que se você viver essa Semana Santa com um desejo de santidade, com um desejo de comunhão com a igreja, você vai perceber que grande tesouro é essa Santa Semana, essa grande semana. Quantos tesouros o Senhor tem revelado, vai revelar, tem guardado aí para revelar para o seu coração com a vivência profunda dessa semana. Então não perca tempo. A gente está aqui já lhe fazendo o convite, lançando o convite para que você se prepare, se organize, porque não são as coisas de Deus que tem que se adequar à nossa vida, mas a nossa vida precisa se adequar às coisas de Deus. Então, se ainda é tempo, organize a sua vida, organize a sua agenda, se prepare e coloque como prioridade vivenciar essa espiritualidade da Semana Santa. E hoje, nós então faremos a meditação sobre o Domingo de Ramos. E de uma forma diferente do tradicional, nós não leremos o Evangelho. Porque o Evangelho de hoje é um Evangelho que narra desde a acusação de Jesus diante de Pilatos, diante de Herodes, quando o povo sugere soltar Barrabás e não Jesus, até o momento em que Jesus carrega a cruz, é crucificado e morto. Mas toda essa espiritualidade nós iremos viver ao longo da semana, também nas outras celebrações e nos Palavras Encarnadas que vão ser
transmitidos para vocês aqui. Então hoje nós vamos focar na segunda leitura, que traz também um pouco da espiritualidade dessa semana, e vamos focar na nossa meditação no sentido desse domingo de Ramos. Vamos então afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedir ao bom Deus que mande o seu Espírito Santo para que os nossos ouvidos estejam abertos, para que o nosso coração esteja disponível e que a palavra proclamada possa gerar frutos de eternidade dentro do nosso coração. Vamos então à leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós estamos diante de um evangelho da segunda leitura, que nos fala sobre a encarnação do Cristo. Cristo que se doa, Cristo que sendo Deus se faz homem. E esse sentido da encarnação é muito forte para o nosso carisma, sobretudo nesse tempo Emanuel, em que nós meditamos sobre Deus conosco, Deus que sendo Deus se faz homem, se encarna naqueles mais pequeninos, naqueles mais sofredores. E essa verdade da encarnação é algo que às vezes parece corriqueiro, parece normal, é como se a gente deixasse de enxergar tudo de extraordinário que tem na encarnação. E o convite também dessa leitura de hoje é para que a gente tire isso da normalidade. Deus se fazer homem não é normal, é algo extraordinário. Talvez você nunca, se você soubesse de um rei, de um presidente que tendo todo o poder, governando tudo, se fizesse o mais pobre, né? Ele desistisse de tudo aquilo e se fizesse o mais pobre dos servidores, dos empregados daquele governo, talvez você se assustaria. Talvez você ficaria, mas como ele fez isso? Por que ele fez isso? Agora, quando a gente fala que é Deus que se fez homem, a gente acha que é normal, porque a gente aprendeu isso na escola, porque a gente desde a infância ouviu isso na nossa casa, ou na igreja, na catequese, e parece que isso é normal, mas isso não é normal, isso é algo extraordinário. Deus que sendo Deus, tem toda a divindade, se faz homem. E hoje nós somos chamados a meditar na profundidade desse movimento de abaixamento de Jesus, porque ele faz tudo isso para nos salvar. Se Jesus não tivesse se tornado homem, nós não teríamos a salvação que nós podemos anunciar e esperar hoje. Nós podemos nos preparar, né, para ter o céu. E se Jesus não tivesse feito esse movimento, nós não teríamos essa salvação. Então, meus irmãos, esse abaixamento de Jesus é algo muito profundo, que nós devemos meditar com gratidão e nós não podemos perder de vista. Então, sempre que você encontrar um irmão, sempre que você pensar ali no abandonado, pense, mais uma vez, Deus está fazendo o extraordinário para nos amar, para nos salvar. Porque essa encarnação não é algo normal, não é algo simples, não é algo, digamos, corriqueiro para Cristo. É corriqueiro porque ele faz muito, mas é sempre um movimento difícil, né? Um movimento extraordinário. Tudo isso pensando no nosso coração, pensando na nossa salvação. E o Domingo de Ramos, ele mescla, né, um pouco de duas coisas juntos. Quando se recebe Jesus e as pessoas aclamam Jesus rei, e ele tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, as pessoas o aclamam com ramos, com hosanas, com cânticos, e logo depois a sua crucificação e morte. Mas hoje, no Domingo de Ramos, o Senhor lança uma pergunta para você.
Como que você tem acolhido Jesus na sua vida? Será que se fosse hoje Jesus passando por aqui, você estaria lá dizendo que Jesus Cristo é o Senhor? Você estaria levantando os seus ramos, saindo da sua casa, elevando cânticos? Mesmo que você não saiba se amanhã você vai ser infiel e vai acabar traindo Jesus. Mas como hoje você deseja acolher Jesus, esse Deus que se fez homem, que deu tudo por você, como é que você tem acolhido Ele na sua vida? O Domingo de Ramos nos coloca diante dessa reflexão sobre como está o nosso coração para acolher o Senhor. O Senhor que nós sabemos que é o servo sofredor. O Senhor que nós sabemos que é aquele que dá tudo, que vai se abaixar, que não vai ser um rei de glórias, mas um Deus da cruz. Mas como é que nós temos acolhido o Senhor? Essa é uma pergunta que o Senhor quer fazer a você. E se você precisa mudar o seu coração, comece hoje. Peça ao Senhor a graça de erguer os seus ramos e acolher o senhorio de Jesus na sua vida hoje. E uma boa forma de começar isso é vivendo profundamente a Semana Santa, com todas as instruções que nós já passamos por aqui. Que então o Senhor nos abençoe e nos dê uma santa semana, um momento de nós chegarmos juntos nessa vivência, passando pela paixão, morte e ressurreição de Cristo.